Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Caso Adriana, concluído o inquérito sobre morte de influenciadora em Santa Luzia. Semana Santa, governo do estado divulga feriados de ponto facultativo. UFMA lança nota informativa sobre funcionamento. Avenida Litorânea, assinatura de ordem de serviço para extensão acontece nesta quarta-feira. Acidente na BR-010 envolvendo motocicletas deixa 3 feridos, 2 deles com lesões graves. Esporte, Marcinho Guerreiro assume o MAC. Sampaio e Tuntum entram em campo hoje à noite no Nilzinho Santos. Maranhão terá representante no Pan-Americano de Karatê. No comentário de Paulo Pellegrini, faltando 5 jogos para encerrar a primeira fase, nenhum time está matematicamente classificado para as semifinais do estadual. Rádio Opinião, o núcleo de telesaúde da UFMA com o médico, docente e coordenador da iniciativa, Humberto Oliveira Serra, ele que será o entrevistado de hoje. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Muito bom dia, Mayra Nogueira, bom dia a todos. Um ótimo dia, Adalberto Júnior, para você, para os nossos ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, nesta terça-feira, dia 15 de abril de 2025, hoje, Mayra Nogueira, Dia Mundial da Arte. Dia Internacional do Ciclista. Dia Mundial do Desenhista. Dia do Desarmamento Infantil. Também Dia Nacional da Conservação do Solo. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas e 16 minutos. Vem agora as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E você confere com a gente, claro, aqui no YouTube, Universidade FM 106, ou diretamente no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Começando, Mayra Nogueira, com o Imparcial, trazendo aqui a manchete de hoje. Governo qualifica Maranhão para capacitação profissional de estudantes do ensino médio. Com a marca do municipalismo, o governador Carlos Brandão lançou o programa Qualifica Maranhão, que vai oferecer cursos com duração de 40 a 60 horas para atender inicialmente 4.000 estudantes do ensino médio nos municípios. A solenidade foi realizada no estacionamento do edifício Clodomir Millet e o governador entregou 10 carretas equipadas para funcionamento como salas de aula para os cursos, que incluem corte e costura, cabeleireiro, gastronomia, eletricista mecânica de motos, refrigeração e climatização, multicursos, além de garçom e barman. Atividade aqui, ação do governo do Estado. Câmara de São Luís aprova a criação de Frente Parlamentar Católica. Destaque também, Sérvio Túlio dos Santos, presidente da Equatorial Maranhão, é homenageado pela Assembleia com título de cidadão maranhense. Para finalizar, Mayra Nogueira, tradição e fé em movimento na procissão do Fogaréu. Acontece hoje na comunidade do Santa Cruz, promovida aí pela comunidade Nossa Senhora da Consolação, em São Luís. Hoje, a partir de 7 da noite, tem início a preparação dos 40 farrincocos, é isso? Que saem nas ruas do bairro acompanhados dos cantores, né, e pela banda da Guarda Municipal. É isso aí, fé e tradição. Documentário Entra para a Roda Mulher, homenageia mulheres. O documentário vai ser lançado hoje também, né, dia 15 de abril, no Teatro Casubá. Isso acontece lá no Centro Histórico, esse documentário, o Entra para a Roda Mulher,
um audiovisual, né, que se propõe a explorar as trajetórias de mulheres que ocupam diferentes espaços no movimento do samba, isso investigando aí as histórias de vida, né, dessas figuras, influências e também as profundas conexões com a cultura local. Portanto, o lançamento desse documentário, intitulado Entra pra Roda Mulher, vai acontecer hoje, dia 15 de abril, isso no Teatro Casumbá, no Centro Histórico. 7h19. Mayra Nogueira, o que tem por aí em Jornal Pequeno? No Jornal Pequeno, o governo entrega obras e anuncia novas ações e parcerias com municípios de Paço do Lumiar. O governador Carlos Brandão, ao lado do prefeito Fred Campos, participou da cerimônia dos 100 dias da gestão municipal em Paço do Lumiar e destacou parcerias. Morte de Luiz Cardoso causa consternação na imprensa, grupos de WhatsApp e redes sociais. Projeto Maranhense, apoiado pela FAPEMA, disputa Prêmio Nacional da Globo. Resultado sai dia 17. Presidente da Equatorial é reconhecido como cidadão maranhense pela Assembleia. O presidente da Equatorial Maranhão, Sérvio Túlio dos Santos, recebeu nesta segunda-feira, dia 14, o título de cidadão maranhense em reconhecimento aos serviços prestados ao Estado. Vigilante mata técnica de enfermagem e depois suicida-se na unidade mista do Coroadinho. Hilton Abreu matou Jeane Farias e logo depois ele tirou a própria vida, isso na unidade mista do Coroadinho. Lamentável, né? Essa informação aí que na manhã de ontem, né? Aconteceu por volta de 6 da manhã, né? Lamentável. 7h20 agora. Mayra Nogueira, tem trânsito, né? Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h21, mandando um alô aqui para a Mari Silva Mourão, está acompanhando a gente no YouTube, assim como Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e também a Adriana. Luciene Vieira, muito obrigado aqui pela companhia também no YouTube. Tá? Quem está por aí, Mayra Nogueira? Quem acompanha pelo WhatsApp, está na sintonia também, sempre ouvindo, é a Socorro Brito, no Paço do Lumiar, também o Renato Gomes, a Luzia, são ouvintes assíduos aí também, a Rosângela Moreira na Coab. É isso aí. Quiser participar também aqui, mandando informações do trânsito, tá? Qualquer informação, tá aqui o 992-17-2647. Esse é o nosso WhatsApp. E quem vem agora com as primeiras informações é Borges. Júnior Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que segue com a gente nesta terça-feira. Adalberto, Mayra, nos principais corredores da capital, neste momento, trânsito seguindo dentro da normalidade para o horário, quando a movimentação mais intensa é para quem se desloca no sentido centro, a exemplo do que acontece neste momento na Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura dos bairros Bequimão, Angelim. Nesse trecho, quem se desloca aí sentido elevado da Coama, o fluxo mais intenso, já quem faz a movimentação contrária nesse mesmo trecho, comparando aí os dois sentidos, o trânsito ele é relativamente mais tranquilo. Informações ainda da Avenida São Luís, Rede França, ali na região do Turu. Informação enviada ainda há pouco pelo ouvinte Vitor Barros. Ele diz que lá nesse momento, trânsito bom, fluindo e sem engarrafamentos, nem congestionamento, as duas pistas fluindo bem neste momento na Avenida São Luís, Rede França, ali à altura do Turu. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Maravilha, Borges, é isso aí, continue mandando informação, tá? 992-17-2647. 7h23, Mayra. Um abraço ao ouvinte Vitor Barros por participar aqui da programação do Jornal Rádio Universidade. Notícias da cidade. Trazendo Borges para começar falando sobre Borges Júnior. A gente começa falando sobre o caso Adriana, né? Que tomou conta do noticiário, tem mais de mês, acho que já tem praticamente um mês, né? Concluído o inquérito sobre morte de influenciadora em Santa Luzia. O que deu esse inquérito, Borges?
Adalberto, informações referentes ao assassinato da influenciadora digital Adriana Oliveira, de 26 anos. Ela foi morta a tiros dentro de casa no município de Santa Luzia. Crime acontecido em 15 de março deste ano, 2025. A Polícia Civil do Maranhão concluiu as investigações e apontou a participação de 3 pessoas nesse crime: o marido da vítima, o Valdilei Paixão Campos, o sogro Antônio Silva Campos, conhecido como Antônio do Zico, e ainda o João Batista dos Santos, o Bruno Macumbeiro. Esse terceiro, identificado como suposto executor. O caso vai ser agora encaminhado ao Ministério Público, que vai avaliar o oferecimento de denúncia à Justiça pelo crime de feminicídio. O delegado Alan Santos, que acompanha o caso, ele informou que a teia de suspeita se intensificou, começou a fazer sentido após novos depoimentos e cruzamentos de dados bancários, imagens de câmeras de segurança e ainda áudios enviados pela vítima. Em uma das mensagens de voz, a Adriana revelou temer o sogro, que ele estivesse tramando a morte dela. Ela conta nesses áudios, é um desses áudios, que se trancou em casa após o sogro visitar o local, acompanhado de um homem desconhecido. Esse homem, então, seria o João Batista dos Santos, de 56 anos, ele que foi preso em Paraibano e tem histórico criminal, histórico de 2 homicídios em Pedreiras, homicídios com características de execução. O João Batista dos Santos, ele foi identificado pelas câmeras de segurança. Na ocasião, ele trafegava em uma motocicleta preta nas proximidades ali, imediações da casa de Adriana, isso no dia do assassinato. Em relação ao pai e o filho, eles seguem presos no complexo penitenciário de Pedrinhas. A motivação exata do crime ainda não foi confirmada, mas a polícia trabalha com o caso, trata o caso como feminicídio agravado por vínculo familiar e também possível premeditação. Mayra, Adalberto. Que coisa terrível, né? 7h26 agora. Mudando de assunto, não é isso, Mayra? Falamos agora sobre a Semana Santa. O governo do estado divulga feriados de ponto facultativo, não é isso, Borges? Informação repassada pelo governador do estado, Carlos Brandão, ele que usou as redes sociais no dia de ontem para divulgar o feriado, falar sobre o feriado e também ponto facultativo referente à Semana Santa, de forma que na próxima quinta-feira agora dia 17, vai ser ponto facultativo, já na sexta-feira da Paixão, dia 18, e no dia de Tiradentes, segunda-feira, dia 21, são datas referentes aos feriados nacionais, as datas de feriados e pontos facultativos da Semana Santa de 2025. Portanto, então, na próxima quinta-feira agora, vai ser ponto facultativo, já na sexta-feira, dia 18, e dia 21, segunda-feira, obedecendo aí o calendário nacional, vão ser feriados. Adalberto, Mayra. É isso aí, aproveitando o assunto, Borges, a Universidade Federal do Maranhão se pronunciou sobre o assunto, né? Pronunciamento feito por meio de nota, a nota que diz que a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, conforme a portaria MGI número 9.783, de 27 de dezembro de 2024, do governo federal, quinta-feira agora, 17 de abril, não vai ser ponto facultativo na instituição. No entanto, todos os campos da universidade vão funcionar em horário especial. O expediente acadêmico e administrativo vai se encerrar às 14h, isso referente à quinta-feira. Já na sexta-feira, dia 18, feriado da Paixão de Cristo, e na segunda, 21, feriado de Tiradentes, não haverá expediente nos campos, isso em razão dos feriados nacionais. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. É isso aí. Mudando de assunto, Mayra. É isso aí, Adalberto Júnior, trazendo aqui sobre a Avenida Litorânea, que a assinatura de ordem de serviço para extensão acontece amanhã, quarta-feira, Borges. Detalhes para a gente dessa informação. Mayra, esse projeto, ele inclui o saneamento, iluminação e ciclovia, também áreas de lazer, ponte e praça pública. A ideia é que a obra ela se torne referência nacional, isso com atenção à requalificação urbana e também à infraestrutura costeira sustentável,
obra de mobilidade urbana do litoral maranhense, esse prolongamento da Avenida Litorânea com 5,1 quilômetros de extensão. Em relação aos investimentos, esses investimentos são superiores a R$ 235.686.000, integra aí os municípios da Grande Ilha. O intuito é uma ampliação para uma via moderna que assoma aí segurança e também que seja ambientalmente responsável. A assinatura, portanto, dessa ordem de serviço da obra de extensão da Avenida Litorânea, aqui em São Luís, marcada para acontecer no dia de amanhã, quarta-feira, iniciativa do governo do Maranhão, por meio da Cinfra, a Secretaria de Estado de Infraestrutura. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Para fechar, vamos falar sobre acidente, né, na BR-010, envolvendo motocicletas, deixando 3 feridos, 2 deles com lesões graves. Adalberto, registro acontecido por volta das 7h45 da manhã de segunda-feira, do dia de ontem, foi no quilômetro 258 da BR-010, região ali, município de Imperatriz. Foi uma colisão transversal, registro que deixou um ferido leve e 2 feridos graves. Os veículos envolvidos eram 2 motocicletas, uma seguia no sentido Imperatriz, a Ceilândia, já a outra vinha no sentido oposto, quando um veículo não identificado freou na pista. Uma das motocicletas fez uma manobra de conversão em local inapropriado e esse veículo que estava atrás do veículo não identificado, por não guardar a distância de segurança, acessaram o acostamento de forma irregular, então acabou ocorrendo aí a colisão entre as 2 motocicletas. Os ocupantes dos 2 veículos foram arremessados ao solo e as vítimas, o condutor de uma das motocicletas de 24 anos de idade teve lesões graves e ainda uma passageira também de 24 anos de idade com lesões graves, as vítimas com lesões graves, e a terceira vítima foi a condutora da outra motocicleta de 26 anos de idade e teve lesões leves. Todos, então, foram socorridos pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h31 agora. Mayra Nogueira, no segundo bloco, a gente vai ter informações aqui sobre o esporte, né? Marcílio Guerreiro assumiu o MAC. Sampaio e Tuntum entram em campo hoje à noite no Nhozinho Santos. E Maranhão terá representante no Pan-Americano de Karatê. Paulo Pellegrini, faltando 5 jogos para encerrar a primeira fase, nenhum time está matematicamente classificado para as semifinais do estadual. Esse é o comentário dele daqui a pouco. É isso aí. No Rádio Opinião tem entrevista sobre o Núcleo de Telesaúde da UFMA, com o médico docente, coordenador dessa iniciativa, Humberto Oliveira Serra. Aqui mais detalhes, você vai se interessar com certeza por esse assunto, tá? 7h31, a gente volta já com mais informações. Tem as manchetes nacionais e previsão do tempo também. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. E como identificar se uma criança tem autismo? De acordo com Zano et al., os sinais são atraso no desenvolvimento da comunicação, comprometimento no desenvolvimento social, a interação, e déficit de aprendizagem. O surgimento dos sinais e sintomas variam conforme a idade. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com QNES ativo, não perca tempo. Faça seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe?
Aqui você tem as duas opções com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 35 minutos, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui da 106, tá? A gente traz agora as manchetes dos principais portais, dando uma panorâmica do que já tem de informação na manhã desta terça-feira. Começando com o Imparcial, confira com a gente aqui no YouTube ou então no site da 106. Brandão divulga feriados e pontos facultativos da Semana Santa. Também G1, caso Adriana Oliveira, polícia indicia atirador, marido e sogro pelo assassinato da influenciadora no Maranhão. A informação o Borges trouxe aqui também no primeiro bloco. Já no Jornal Pequeno, deputados federais maranhenses assinam pedido de urgência do PL da anistia, né? Com 2 assinaturas invalidadas pela Câmara dos Deputados, 262 parlamentares assinaram o requerimento. 7 horas e 36 minutos. Maiara Cordeiro vem com uma informação agora da Associação Comercial, tá? Realizando workshop sobre a atualização da norma NR1. Maiara. No dia 16 de abril, a ACM, Associação Comercial do Maranhão, promove um workshop voltado para a classe empresarial sobre a nova versão da norma regulamentadora NR1 do Ministério do Trabalho. O evento tem como objetivo a necessidade de discutir a recente atualização da NR1 entre empresários de diversos setores. A norma, que estabelece diretrizes gerais sobre a segurança e saúde no trabalho, passou por revisões que têm a finalidade de aprimorar a proteção dos trabalhadores e a gestão de riscos nas empresas. A vice-presidente da Associação Comercial do Maranhão, Shirley Cunha, fala sobre a importância do workshop para a promoção da saúde nas empresas. O workshop sobre a norma NR1, com a sua atualização mais recente, os riscos psicossociais, será mais uma ação da ACM visando o apoio à classe empresarial. Com as mudanças, as instituições públicas e privadas devem revisar seus procedimentos internos e garantir que estejam em conformidade com as novas diretrizes. Isso não apenas evita penalidades e autuações, mas também promove um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, o que é fundamental para a produtividade e o bem-estar dos colaboradores. Na programação, especialistas vão dialogar sobre o assunto, dando a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a adaptação às novas exigências legais. A partir do próximo mês, todas as empresas privadas e órgãos governamentais devem se adequar à nova versão. Uma das novidades é a inclusão da saúde mental como um fator obrigatório de gestão.
O evento, organizado pela Presidência para Assuntos de Saúde e Segurança do Trabalho, acontece a partir das 9 da noite no auditório da Escola Coque, Avenida dos Holandeses, bairro Calhau, com produção de Elis Rodrigues, Mayra Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo Itábua de Maré. Vamos à previsão do tempo. São 7h39. São Luís amanheceu com sol. Pode chover pela manhã e à tarde. Umidade a 92%. Temperatura 24 graus. A média mínima 24 e a máxima 29 graus. Informações, clima-tempo. É isso aí, vamos agora à Tábua de Maré, neste dia 15. Pré-amar, a primeira acontece logo mais, às 8 horas e 1 minuto, com 5,7 metros. A segunda será às 8h27 da noite, com 5,4 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 2h04 da madrugada, com 0,9 metro. A segunda será às 2h21 da tarde, com 0,7 metro. Notícias do Brasil. 7h39. Vamos agora às manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo. Governo Lula calcula gastos de 115 bilhões de reais com precatórios em 2026. Parte da despesa está fora da regra fiscal, mas só até o ano que vem. Destaque também, analistas não veem fraude em vitória de Noboa no Equador. E Trump recebe Nayib Bukele na Casa Branca. Gilmar Mendes suspende todas as ações sobre pejotização na Justiça. O que é que tem em o Estado de São Paulo, Mayra? O Estado de São Paulo traz aí o primeiro... Gilmar Mendes suspende todos os processos sobre pejotização. A decisão vai vigorar até a análise definitiva do tema pelo plenário do STF. E ainda o primeiro voo 100% feminino no turismo espacial. Muito interessante aqui a capa com as mulheres, inclusive Katy Perry participando aí desse 11º voo tripulado. É muito interessante aí, o primeiro voo 100% feminino do turismo espacial. Maravilha. Para finalizar, Mayra, tem os destaques de O Globo, tá? Na manchete... nesta terça-feira, em O Globo, tem pejotização. Gilmar suspende processos sobre vínculo trabalhista de pessoas jurídicas. Ministro critica decisões divergentes da Justiça do Trabalho sobre prestação de serviços por PJs, né? E trava ações até orientação geral do Supremo. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu todos os processos em curso que tratam da validade da chamada pejotização, a contratação de um trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços sem vínculo trabalhista. O ministro afirmou haver insegurança jurídica por causa de decisões divergentes da Justiça do Trabalho sobre o tema, provocando uma enxurrada de recursos ao Supremo. Ele é relator de um desses casos e a sentença do STF nessa ação terá repercussão geral, ou seja, vai orientar as futuras decisões dos tribunais. Só no ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu 258 mil processos pedindo reconhecimento de vínculo. Pois é, 7h42 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas 42 minutos. Agora vamos para o noticiário esportivo, Mayra Nogueira. Começando, falando sobre nova direção, né? Marcílio Guerreiro assumiu o comando do Maranhão Atlético Clube. Após demissão de Flávio Araújo, domingo, né, dia 13, o Bode apresentou um novo treinador no Parque Valério Monteiro na tarde de ontem, segunda-feira. Marcílio Guerreiro vai comandar, aliás, já conta, né, com o auxiliar técnico Lucas Guerreiro e como o preparador físico também, Otávio Everton. Já no comando, né? Já está tudo funcionando. E o treinador de 46 anos já passou por clubes de vários estados, inclusive os maranhenses, como os da capital, Moto e Sampaio.
Comandou o próprio MAC em 2019 por 3 jogos e alcançou recentemente o vice-campeonato piauiense pelo Fluminense. É isso aí. Marcílio Guerreiro tem a missão de classificar o quadricolor para as semifinais do Campeonato Maranhense, com apenas uma rodada pela frente. É isso aí, desafio, né? Também tem o desafio de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série D. Essa aí é mais pesada. MAC vai disputar a 10ª rodada do estadual com o Sampaio Corrêa, mas ainda não tem data nem local definidos. E pela Série D, vai encarar o Altos no próximo sábado, dia 19, às 4h, no estádio Castelão. É isso aí, boa sorte para ele. Vamos falar agora sobre o Tubarão, o Mayra Nogueira, confrontando aí com o Tum Tum hoje à noite no Nilzinho Santos, e sob o comando de Sérgio Guzmão, Sampaio, tricolor de aço, tem feito ajustes especialmente no setor ofensivo para garantir logo a classificação para as semifinais. Na vice-liderança, o tricolor tem 33 pontos, enquanto o Tum Tum segue na 7ª posição, né, com 13. A formação titular deve ser divulgada apenas minutos antes da partida. Apenas o volante Cavi está de fora, pois com punição da Justiça Desportiva. O time ainda pode contar com reforços dos atletas Alisson Yamada ou Lucas Rian, que ainda não estrearam. É isso aí. Sampaio e Tum Tum se enfrentam hoje em duelo atrasado, válido pela 11ª rodada do estadual, às 7h, no Nilzinho Santos. Mudando Agora, o assunto, falando Adalberto sobre Júnior. o Maranhão terá representante no Pan-Americano de Karatê. E a competição está marcada para o mês de julho, em Vitória, no Espírito Santo, e vai contar com o karateca Vitor Moraes, maranhense, que tem 17 anos, e revelação na modalidade. Ele foi convocado pela Confederação Brasileira de Karatê, Shotokan. É isso aí. Em 2024, o jovem integrou a seleção brasileira na disputa do Campeonato Mundial de Karatê Shotokan lá no Japão. Participou, foi medalhista do Campeonato Brasileiro em Vitória e recebeu 4 medalhas, sendo ouro na categoria por equipe, 3 de prata, né, nas demais disputas. E no estado, o Vitor Moraes conquistou ainda 4 medalhas na Copa Sadamu Uriu, em São Luís, e sagrou-se campeão de comitê no maranhense Karatê Do tradicional. E agora ele busca patrocínios para custear a viagem para a cidade de Vitória. É isso aí, tem que acreditar, tá? Olha, esse evento vai acontecer nos dias 26 e 27 de julho, com ampla torcida, claro, né, maranhense, para esse atleta. A redação aqui é de Joelma Baldez. Mayra Nogueira, ainda tem esporte, né? Sim, tem comentário aqui com Paulo Pellegrini. Faltando 5 jogos para encerrar a primeira fase, nenhum time está matematicamente classificado para as semifinais do estadual. Sampaio Corrêa e Tum Tum encerram hoje a 11ª rodada e quarta-feira da semana que vem, dia 23, ocorrem as 4 partidas da 14ª rodada que vão encerrar a fase de classificação do Campeonato Maranhense 2025. Esse ano, estar ainda em andamento em pleno mês de abril não é uma façanha apenas de nosso estadual, já que Rondônia, Amapá e Pará também estão com seus torneios em aberto. O Maranhense 2025 tem a marca do equilíbrio. Faltando apenas esses 5 jogos, nenhum time está matematicamente garantido nas semifinais. Mas se o Sampaio vencer hoje, ele assegura uma das vagas. Na última rodada, Imperatriz, IAP e Moto dependem apenas de si mesmos para se classificar. O Imperatriz só precisa do empate contra o Rubro Negro, que, por sua vez, precisa vencer o Cavalo de Aço para se garantir sem depender de ninguém. Da mesma forma, o IAP necessita dos 3 pontos contra o Pinheiro. No fim das contas, quem ficou na pior posição pensando em classificação foi o MAC, que tem que vencer o clássico contra o Sampaio e torcer por tropeços ou do Moto ou do IAP, ou do próprio Sampaio se a Bolívia vacilar hoje contra o Tum Tum. Mas, ao mesmo tempo, embora essa possibilidade seja quase impossível, o MAC pode terminar até em primeiro, se vencer o Samará com ampla margem de gols e Sampaio e Imperatriz perderem seus jogos finais, além do IAP no máximo empatar. Na parte de baixo, Tum Tum e Pinheiro lutam para escapar da segunda vaga do rebaixamento, com chances de queda maiores para o Tum Tum, que está 3 pontos atrás, com 2 jogos ainda a disputar. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto.
Hoje, no Rádio Opinião, vamos falar sobre o Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Maranhão. Para isso, a gente recebe o médico docente também da UFMA e coordenador da iniciativa, Humberto Oliveira Serra, e também do aluno. Como? Rui Antônio Lindoso Serra. Lindoso Serra. Mais um pouquinho no microfone. Rui Antônio Lindoso Serra. Maravilha. Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Rádio Opinião. Obrigado pela oportunidade, Adalberto. É sempre um prazer, né, ser entrevistado por você. E estamos aqui à disposição. Satisfação nossa de recebê-lo para falar de uma ação, né, do Telesaúde, né? Bora explicar. Tá? O que é o Telesaúde? Então, o Telesaúde é um projeto do Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, que visa qualificar os profissionais da atenção primária. Então, as nossas ações, elas são voltadas, são várias ações que a gente faz, e elas são voltadas no sentido de qualificar esses profissionais para que eles possam atender a população de uma forma mais eficiente, né? Então, o Núcleo de Telesaúde, ele trabalha em 5 frontes, 5 projetos, 5 frontes não, 5 ações, né? 5 linhas. 5 linhas, perfeito. A gente trabalha com a teleconsultoria, em que o profissional, a gente tem uma plataforma, que a nossa plataforma chama-se Sofia, desenvolvida por alunos daqui da universidade, alunos de informática, que é sistema online de fortalecimento iterativo para atenção primária. E essa plataforma, a pessoa tem uma dúvida, ela vai lá e posta a dúvida, e como a gente tem mais de 31 mil consultorias respondidas e avaliadas, a pergunta dele, com certeza, já está contemplada. Então, ele posta a dúvida, imediatamente ele vem pelo menos de 10 a 30 respostas, dependendo do tempo. Então, ele tira uma dúvida ali de imediato. Desculpa. Opa. Bom, a segunda linha são as ações de teleeducação, em que toda terça e quinta a gente tem uma atividade de teleeducação, que o foco é atenção primária, mas ela é aberta para o Brasil inteiro, e até alguns países sul-americanos participam, né? A terceira linha é o telediagnóstico, que é uma linha que abrange, em que a gente faz teleeletrocardiograma e teleretinografia, e custo zero para os municípios basta adquirir os equipamentos e o resto deixa com a gente, né? A terceira linha, a quarta linha, é a linha das teleinterconsultas, em que um profissional da atenção primária precisa de encaminhar um paciente, ele tem alguma dúvida, ele entra nessa plataforma, que é a mesma Sofia, só que agora com outro foco, não é com inteligência artificial, com consultor humano, ele posta a dúvida dele, que vai chegar até um especialista, e esse especialista vai dar o veredicto nele, dar o parecer dele, se o caso clínico estiver bem descrito, os exames necessários lá, ele já dispõe, ali ele já dá um... Se ele entender que ele precisa ver o paciente, aí então ele pede ao profissional que marque uma teleinterconsulta. Teleinterconsulta significa profissional, médico ou enfermeiro ou dentista na ponta com o paciente e o especialista aqui, teoricamente na universidade, mas como ele atende onde ele estiver, é virtual, né? E aí ele faz então, conversa com o paciente, etc e tal, e dá o parecer final dele. Professor, qual é o impacto disso, né? A gente, claro, vocês trabalham também com os números, né, que são colhidos através dessas iniciativas todas, que são extremamente rápidas, quase que instantâneas, né? Enfim, como estão esses números, né? Muito bons. Como eu falei para você, de teleconsultoria a gente tem mais de 31 mil. Telediagnóstico a gente começou em abril do ano passado, porque a gente teve aquele período que ficamos fechados, né? Ficamos 4 anos sem funcionar por conta de políticas governamentais, e a gente retornou ano passado, em abril, e hoje, para você ter uma noção, nós temos mais de 5.600 exames de telediagnóstico realizados, né? 4.300 mais ou menos de eletrocardiograma e em torno de 400 retinografias. Número bom, né? De teleeducação, a gente tem mais de 300 objetos de aprendizagem publicados no canal do YouTube, no ARES. ARES é o ambiente de repositório de objetos de saúde do Ministério da Saúde. A gente tem, em média, 400 a 500 visualizações por dia no YouTube, né? As nossas mídias, eu não sei te dizer os números de cabeça agora, mas se você descer aí no site, você vai ver que tem nossos números ali que vão estar lá, né?
São números bem expressivos, a gente tem mais de 1.800.000 visualizações, mais de 23 mil seguidores, enfim, a gente tem um trabalho bem bacana e com números bem expressivos, resultados bem expressivos. A gente está mostrando aqui para quem está lá no YouTube, acompanhando a gente, está aqui o telesaude.ufma.br, né? Inclusive, hoje, não é isso, professor? Tem o Web Palestra, Web né? Palestra. Web Palestra Sobre hoje autismo e puericultura. Rastreamento de TEA nas consultas de puericultura, né? Enfim, elas acontecem semanalmente, né? Toda semana tem. Uhum. Agora são programas, por exemplo, a puericultura é uma vez por mês, o transtorno de autismo e neurodiversidades é uma vez por mês. Agora, as relacionadas à atenção primária são toda semana. Maravilha. E tem outros projetos assim, né? E essa palestra de hoje ela é muito interessante porque ela junta 2 projetos nossos, autismo e puericultura, né? Então vai ser uma coisa bem interessante. Que bacana. Isso é um impacto, com certeza. E essas palestras o Brasil inteiro acompanha. Quem participa pode fazer o registro de presença e recebe um certificado de participação. Se esse cara ou essa pessoa, essa cidadã for trabalhador da atenção primária, esse certificado ele serve como certificado de treinamento em serviço. Isso é um acordo que o Ministério da Saúde tem com a Secretaria de... Uma prática ali que é... Como se ele estivesse fazendo, como se ele tivesse saído para fazer um treinamento dentro do serviço dele. Ele parou ali para fazer um treinamento, entendeu? Maravilha. Vamos falar com o nosso aluno aqui que foi premiado, é isso? Isso, segundo lugar no Congresso Cuidar de Todos. Maravilha. Como é que foi essa experiência? Bom, foi o primeiro trabalho publicado pelo Núcleo, acho que eu estou há 6 meses no Núcleo de Saúde. O trabalho dele. Isso, entendeu? Como professor, a gente abrange muitas frentes e essa parte que eu estava era a parte de teleinterconsulta para avaliação de hanseníase no estado do Maranhão. Olha, hanseníase é uma coisa muito séria aqui no nosso estado. E como é que foi isso aí? A gente primeiro faz uma avaliação, como o professor explicou mais cedo, né? Esse profissional da atenção primária juntamente com o paciente no município. E às vezes esse paciente que não tem acesso a um especialista, a gente acaba fazendo esse contato do profissional de atenção primária com um especialista, como o professor falou, daqui de São Luís. E aí a gente faz essa ponte para acontecer uma consulta em tempo real para fazer a avaliação desses casos desses pacientes. Maravilha. Essa situação, só esclarecendo, esse projeto é um projeto especificamente para fazer a confirmação de grau de incapacidade física número 2, grau 2 de grau de incapacidade física. O que é isso? É um cara que já tem deformidades que poderão ser reversíveis ou não, tá? E aí, toda vez que o município lança que lá tem um paciente GIF2, a Secretaria de Estado ou trazer esse paciente até aqui para fazer essa confirmação. Se o paciente não conseguia se locomover, ela mandava um profissional até lá para fazer essa confirmação. E aí a gente acabou com isso. Agora é tudo feito via teleinterconsulta, né? Passando por dentro do nosso consultório virtual, que é uma outra plataforma desenvolvida aqui pelos estudantes de ciência da computação. Primeiro é o tempo, depois custos, acabando com... Nós já fizemos 24 pacientes, nesses 24 já se economizou 20 mil quilômetros rodados e já economizou-se mais de 25 mil reais em translados. Você é aluno de? Ciência da computação. Ciência da computação. São quantos alunos que tem lá no núcleo de Telesaúde? A grande maioria, porque tem aluno de todas as áreas, mas eu acho que deve ter uns 10. Acho que aluno tem uns 10. Maravilha. Uma estrutura rápida, objetiva, isso é também fácil, né? Bem intuitiva. Lembrando, né, que isso é voltado para os profissionais de saúde. Isso. É isso. E eu queria que você falasse agora, né, de uma história que o senhor já contou aqui para a gente, né, que no meio de um processo desse, né, foi identificado, diagnosticado alguma coisa em um prefeito, parece que foi isso. Conta essa história para a gente, professor. Então, é público isso, eu posso citar o prefeito de Itapecuru, né, que foi o primeiro município a implantar o telediagnóstico, o teleeletrocardiograma e a teleretinografia, né? Ele foi fazer o primeiro exame, né? Eu quero fazer. E aí ele estava com uma arritmia grave, severa, e esse laudo ele é feito em Belo Horizonte, mas lá tem um profissional médico que acompanha. O profissional de lá ligou e falou, olha, esse paciente tem que ir para uma unidade coronária, agora ele tem que botar um marca-passo. Na hora lá? Na hora, falou para ele. Ele disse assim, sentindo nada, vou nada.
A esposa dele, quando chegou em casa, disse: o quê? Vamos embora. Resumindo a história, em 3 dias ele estava com o marca-passo colocado. Olha só. E aí ele diz assim: o Telesaúde salvou a minha vida. Ele está bem agora, não tá? Está bem. Está muito bem. E outros casos, a gente teve casos em São José, não sei, um desses municípios bem longínquos, que um cara estava infartando na hora do exame. Nossa Senhora. Daí o pessoal de lá interviu, chamou o médico para conversar, orientou, porque lá não tinha unidade coronariana, ele tinha que ser transportado, mas saiu de lá com todas as orientações, fazendo a conduta que era possível fazer ali para chegar minimamente medicado já. Que maravilha. Provando, né, que esses trabalhos... São vários casos. A gente tem vários casos já de emergência identificada na hora do exame. Que maravilha. Professor, eu queria falar agora sobre as metas, né? Teve essa premiação agora recente, né? Bem recente, enfim, são mais números, né, que se somam a esse trabalho maravilhoso. Eu queria saber agora as metas. Está precisando de uma tela. Estou precisando de uma tela. Na verdade, a gente tem as metas do projeto que a gente tem que estabelecer, né? Então, assim, uma grande novidade que a gente começou ontem, que eu acho que é um grande passo, é que a partir de ontem começou a inserção dos alunos do 10º período no estágio curricular deles, inversão dentro do núcleo de telesaúde, para vivenciarem essas práticas todas. Então, ontem foi a acolhida deles, e eles vão vir e vão participar dessas imersões. Participar do telediagnóstico, vão participar da web palestra, da teleeducação, da teleinterconsulta, da teleconsultoria. Essa plataforma, como ela é uma plataforma que só quem tem acesso são os profissionais da atenção primária, a gente replicou no formato de uma plataforma para estudantes. Então, a gente tem a sofia.edu.telesaúde, em que eles vão ter acesso, como se fossem profissionais da saúde, e vão fazer as simulações de tudo que se faz na real. Então, eles vão aprender a fazer uma consultoria, vão aprender a responder uma consultoria, vão aprender a fazer uma regulação, enfim. Então, um negócio assim, na prática, usando a plataforma que os profissionais normalmente usam, só que não é a Valenda, é uma própria para estudante. Maravilha. E o próximo trabalho que vai fazer para escrever, para ganhar? Professor, a gente vai ter agora, se não me engano, um congresso em São Paulo, e ele já está organizando todo o núcleo, porque ele é o maior incentivador. O professor é o maior incentivador de todo mundo, realmente escrever o trabalho sobre o que faz no dia a dia. E como o professor falou, tudo é baseado, tudo tem realmente um estudo por trás, tem metodologia. Então, é só esperar ele mandar e a gente vai escrever. Executar. Quem conhece o professor sabe que ele tem essa coisa de instigar. Ele é uma pessoa bem instigante, não é isso? Ama esse trabalho, né, professor? É maneiro demais. Uma coisa que é muito marcante. Minha mulher tem ciúme desse trabalho. É muita entrega, né? Até porque a minha rapariga é a Sofia, né? Oh, rapaz. A Sofia, aproveitando, falando dela, né, que é uma inteligência artificial, não é isso? Não, é uma plataforma de teleconsultoria que a gente usou, desde 2018 a gente aplicou uma inteligência artificial que dá essa resposta imediata. Maravilha. É uma inteligência artificial. É uma plataforma com IA. Certo. Que tem acesso aqui no endereço, né? www.telesaude.ufma.br. Esse é o acesso do site. A Sofia só vai poder acessar quem for trabalhador da atenção primária, né? E aí, como é que a gente... Vamos lá, lembrando, atenção primária, profissionais. Todo e qualquer. Do assistente comunitário de saúde ao médico. As pessoas da administração também. Se ele estiver vinculado a uma unidade básica de saúde, a gente responde dúvidas sobre processos clínicos, processo de trabalho, temas em geral, enfim. Né? Administrativo e também... Também. A gente tem as pessoas capacitadas para responder as questões administrativas. Né? Maravilha. Eu queria que o senhor fizesse, né, um convite para as pessoas entrarem em contato, né, os profissionais também, gestores. Então, na verdade, eu queria fazer um convite especial aos gestores para aderirem ao telediagnóstico, que é um programa do Ministério da Saúde, que chama Oferta Nacional de Telediagnóstico, em que os municípios só precisam ter os equipamentos e o restante o Ministério da Saúde paga tudo. É 0,800 por município. Esses equipamentos são quais? O aparelho de eletrocardiograma, compatível, né? Tem 13 modelos que são compatíveis, e o retinógrafo, que é o retinógrafo portátil para fazer retinografia, que é um outro exame de suma importância para fazer mapeamento dos pacientes hipertensos e diabéticos. A gente sabe que a maior causa de cegueira é retinopatia diabética e
pacientes diabéticos e hipertensos. Uma curiosidade, esses equipamentos, eles estão na maioria desses municípios? Não, por enquanto nós estamos em 36 municípios, com em torno de 70 pontos implantados, 70 aparelhos funcionando. De retinografia, nós só temos 2 até agora. Só 2. Agora o Núcleo fez uma aquisição de 5 via projeto CNPq. É caro, é caro. Para uma prefeitura, 45 mil, isso é gorjeta. Né? Um aparelho de eletrocardiograma custa em torno de 10 mil reais. O mais caro custa 10 mil reais. Falta, então, iniciativa. Falta iniciativa e talvez conhecimento. Né? Nesse evento que teve, o nosso stand foi muito visitado. No evento, nós fizemos 380 retinografias. E muitos gestores foram lá, muitos gestores viram e se empolgaram. E disse, eu vou comprar. Mas a gente sabe que política é conversa assim, né? Promete, mas fazer... 380 em um espaço de tempo de quê? 3 dias. 3 dias. Os meninos tiveram sossego. Era filas e mais filas. A fila dobrava para fazer. Esse exame na clínica privada, ele custa em torno de 600 reais. Olha só. E aí a oportunidade de fazer lá de graça, então a gente sabia que ia ser um concorrido, não imaginavam que ia ser do tanto que foi, né? Maravilha. Acabei de receber aqui o nosso querido professor Humberto Oliveira Serra, e também o aluno lá do Núcleo, né? Isso. Rui Antônio da Serra. Rui Antônio, tá? Chegou de última hora aqui, não é isso? Está com o nome dele aqui. Falaram sobre essa dádiva aqui do Ministério da Saúde e também da Universidade Federal do Maranhão, que é justamente o núcleo de telesaúde, todos esses trabalhos e serviços, né, oferecidos por esse núcleo. Professor, muito obrigado pela presença também, o Rui, né, e, enfim, que vocês levem esse trabalho cada vez mais, com cada vez mais afinco e amor também, né, porque tem muito amor envolvido nisso. A gente tem uma característica lá no núcleo, a gente diz assim, a gente é uma equipe séria e compromissada. Isso é um aforismo, porque na grande maioria das vezes a gente é um ambiente extremamente descontraído, que é um ambiente que você chega lá, está todo mundo conversando, não parece nem que é um trabalho. Eu já fui lá e já comprovei. Mas os resultados e as metas são... Então, é um ambiente muito gostoso. Então, a gente tem muito orgulho disso, desse esquema. A gente se considera uma família grande, né? E é um trabalho que todos, sem exceção, eu consigo engajar esses colaboradores de forma tal que eles tenham um sentimento de pertencimento. O núcleo pertence a todo mundo, né? E quando alguém diz assim, seu trabalho é lindo, eu digo, meu trabalho não é lindo, porque o trabalho lindo é o trabalho da equipe, porque a equipe é quem é responsável pelo sucesso de tudo isso. E no final é todo mundo UFMA. E somos UFMA e sempre UFMA. É isso aí. Na Rádio Universidade aqui também. Bom, muito obrigado. Obrigado. Bom, Mayra, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Mayra assume agora a sessão das 8. Muita música boa a partir de agora. Até amanhã. YC 626, Rádio Universidade FM.